E voltamos agora com esta conversa muito interessante com a professora Maria Ângela Sossi, aqui no nosso Alquimia Holística de hoje. Professora, eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre esse envolvimento da prática do Tai Chi Chuan com os elementos, com a natureza e de maneira geral. Como é uma arte que nos remete à natureza, os mestres emprestam da natureza imagens para que nós possamos nos conectar com a nossa própria essência, com a nossa própria natureza. Então nós temos exercícios e sequências que se relacionam com esses aspectos, né? Então a Paula está demonstrando um exercício chamado o exercício da garça, correto? Que, vamos dizer assim, carinhosamente, né, desenvolvido para que você abra e feche e respire e abra suas asas, né? A gente fala garça porque a garça tem as asas longas e ela abre e fecha, né? Mas especialmente, além de todo o fortalecimento de pernas que você pode ver ali pelo fato de abaixar e levantar, você tem um alongamento geral do corpo, né? E a ideia de, por exemplo, ela vai estar juntando as mãozinhas no centro do peito, fechando as suas asas, por assim dizer, movendo as suas asas, tem a ver com a região das escápulas, né? Estendendo os braços e fazendo um grande alongamento e depois levando as asas para trás, massageando novamente as costas, abrindo o peito e depois gerando um grande alongamento dos braços, justamente para que toda a circulação do corpo aconteça, né? E da maneira fluida como é realizado o movimento, realmente remete a uma garça em movimento. Sim, é uma imagem, né, que a gente empresta da natureza essas imagens para que os movimentos aconteçam. Como vocês viram um pouquinho na sequência da forma, você tem acariciando a cauda do pavão, você tem o galo dourado numa perna só, você tem o movimento da serpente, né, você tem acariciando nuvens, são vários. E tudo isso leva a desenvolver a imaginação também. Sem dúvida. Desperta, porque eu tenho certeza que quem pratica Tai Chi, depois vai a um parque ou vai a algum lugar onde possa ter contato com esses animais e acaba lembrando. Exatamente. Né? Enquanto está praticando, está visualizando aquele bichinho. Isso. Muito bonito. A prática do Tai Chi, ela é mais aconselhável ao ar livre ou numa sala de aula normal, fechada? Como que é mais aconselhável de praticar? preferência, o ideal é que você pratique ao ar livre, um local onde haja ar puro, né? Então não é recomendado fazer o Tai Chi ao ar livre em locais extremamente poluídos, né? Apesar de que hoje é um pouco complicado, por isso que os treinos acabam sendo feitos dentro de academias que mais ou menos se preserva um pouquinho a qualidade do ar, né? Justamente porque você está abrindo e fechando os poros, a respiração, então você vai estar absorvendo este ar do exterior, queira ou não queira. O ideal é que você vá a um campo, à praia ou a locais onde realmente você possa absorver o oxigênio o mais puro possível. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação, como que você adquiriu todo esse conhecimento, toda essa experiência. Então, eu Fala comecei a trajetória. a praticar o Tai Chi em 1978, né? Com o professor Roque. Nós acabamos ficando juntos, formamos uma família e nos dedicamos a difundir o Tai Chi. Por volta, nos anos 80, nós recobramos o nosso contato com a família Yang, né? Então, o professor Roque esteve nos Estados Unidos fazendo um curso de aperfeiçoamento com o mestre Yan Zhendou, que apareceu numa das fotos que colocamos, e depois, em 1998, eu estive na China por 2 vezes, fazendo aperfeiçoamentos particulares com ele. A partir daí, então, nós trouxemos a representação da família Yang ao Brasil. A origem do conhecimento do professor Roque vem de seu mestre na Argentina. Ele era adido da embaixada chinesa na Argentina e mestre de Tai Chi. E o professor Roque teve contato com a arte a partir daí, formou-se professor e veio ao Brasil para ensinar o estilo Yang, que esse mestre também representava. A diferença é que ele não era membro da família.
e nós acabamos, depois de praticamente 15 anos, reencontrando os membros da família. Então a nossa formação vem toda pela linhagem da família Yang, primeiro de uma maneira indireta e agora de uma maneira completamente ligada a eles, né? Por isso que somos seus representantes aqui, no Brasil e na América Latina. A família Yang desenvolveu um método. Um dos estilos. São 5 famílias que desenvolvem o Tai Chi Chuan no mundo. E há quanto tempo? Desde o início? E a história da família tem aproximadamente 300 anos, correto? O primeiro mestre é o mestre Yan Luqiang. E aí de pai para filho e discípulos foram se desenvolvendo. Hoje estamos na 6ª geração de transmissão do estilo. Mas que interessante, isso é que é perseverança, né? Sem dúvida. Porque as coisas se perdem tão fácil aqui no mundo ocidental e eles lá têm esta coisa da tradição, da herança, de passar o conhecimento, a filosofia, o exercício. Isso é muito interessante. E é muito sério, é uma coisa considerada muito séria. E as outras famílias? As outras famílias têm a família Chen, a família Wu, a família Wu Hao e a família Sun. Também tão antigas? São tão antigas quanto a primeira família histórica que surge, a família Chen, e eles eram amigos, né? Eles praticavam juntos, compartilhavam interesses, eram praticantes muito fortes nas técnicas, que compartilhavam conhecimento, porém que desenvolveram abordagens um pouco distintas. Se bem que todas as 5 famílias convivem harmoniosamente, fazemos simpósios em conjunto com todos os mestres, né? Compartilhamos informação, apesar de que são abordagens corporais um pouco distintas, a fundamentação tanto filosófica quanto da medicina, né? São a mesma. Ah, interessante. Então só mudam alguns movimentos. Isso, são abordagens técnicas na hora da apresentação das formas. Inclusive os nomes dos movimentos são os mesmos, mas a maneira de fazer modifica um pouco. Por que separaram? Eles eram todos unidos? Eles eram amigos, porque assim, o ser humano tem esta capacidade de ter sua maneira de compreender as coisas e desenvolvê-las com a sua peculiaridade, compreende? Uhum. E nesse sentido eles demonstram um respeito com relação a estas particularidades. Então eram amigos, conhecedores e estudiosos, mas que tinham compreensões um pouco distintas e complementares da mesma arte, compreende? Que fundamenta-se especialmente no I Ching, que é um dos pilares da filosofia chinesa também. Então quando você fala de 5 elementos, 8 trigramas, você faz uma composição de exercícios e aí você tem a maneira de expressar o entendimento dessas energias. Uhum. E, logicamente, cada pessoa vai observar a sua forma, né, a sua maneira. E houve ali um intercâmbio entre eles e, por outro lado, um respeito muito grande da abordagem de cada um. Né? Você também também se especializou em Qigong. O que seria o Qigong? Sim, o Qigong, na realidade, Tai Chi Chuan também é Qigong. Né? Quando a gente fala Qigong, Qigong significa trabalhar de maneira repetida e persistente para ter um objetivo. A palavra Kung significa isso. Qi é energia. Então, o que nós fazemos com a energia? Nós trabalhamos com a energia de maneira persistente e deliberada com o propósito de ter um objetivo. Então, na China, a história do Qigong é anterior à do Tai Chi Chuan. Ela começa nos primórdios, junto com a medicina tradicional chinesa, como sistemas preventivos de saúde. Os exercícios isolados que a Paula desenvolveu são exercícios de Qigong. As formas do Tai Chi Chuan são exercícios de Qigong, compreende? Entendo. E nós temos ali uma sequência específica que nós desenvolvemos, que trabalha o corpo de várias formas diferenciadas. Inclusive eu trouxe aqui um DVD para você de presente especial. Ai, que correto? Bom, muito obrigada. Que é uma produção nossa, né, da nossa escola. É um DVD interativo para que você possa apreciar, praticar, compreender e se beneficiar através da arte do Qigong também. Exercícios fundamentais para a energia e saúde. Exatamente. Sobre o Qigong. Que bom. Muito obrigada, presente riquíssimo. Muito bom. Vou ler e vou assistir e vou praticar bastante. Com certeza. Se Deus quiser, estarei bem apta a conversar com você a respeito depois. Muito bom, muito bom. Muito obrigada mesmo. Escuta, e para começar, assim, um aluno que nunca fez Tai Chi Chuan e de repente vai ao seu estudo. Você já falou que primeiro faz uma anamnese, né?
E ele começa como? Com um exercício básico, outro dia outro, ou já começa aprendendo uma sequência? Ele vai começar com... Primeiro nós oferecemos os exercícios de Qigong como um processo de desintoxicação e fortalecimento, né? E em seguida ele entra ao aprender as formas do Tai Chi Chuan, correto? Certo. E esse método vai passo a passo. Nós ensinamos tradicionalmente a forma longa, ela é demorada, mas ela tem muitas repetições no seu conteúdo, e por isso, passo a passo, a gente divide o aluno por níveis, né? Então ele vai ter um acompanhamento com o instrutor e dessa maneira consegue se desenvolver nas técnicas. Então, eu gostaria que você deixasse então o endereço onde você dá aulas, como que as pessoas podem chegar até você. Perfeito, então sejam muito bem-vindos, né? Inclusive eu gostaria de oferecer aqui 2 aulas experimentais gratuitas para as pessoas que queiram vir experimentar, né? E nós estamos localizados na rua José Maria Lisboa, número 612, sala 7, na região dos Jardins. Né? O nosso site é o www.sbtcc.org.br. No nosso site tem informações, tem apostilas, tem entrevistas, uma série de coisas que você pode consultar para conhecer um pouquinho mais, inclusive todos os horários da escola. E se você tiver alguma dúvida mais importante, pode estar telefonando para o 3884-8943-011 São Paulo e conversar com a nossa secretária Paloma, que estará pronta para atendê-lo. Tudo bem. E as aulas são diárias, uma aula por semana? Sim, temos aulas de manhã, à tarde, à noite. Tem alunos que podem fazer uma aula por semana, 2, 3. Aí temos vários planos para que você possa se locomover dentro da escola. Então, Ângela, olha, foi um grande prazer tê-la aqui conosco, foi muito esclarecedor. Tenho certeza que os nossos telespectadores e internautas acompanharam e aproveitaram muito esse nosso bate-papo. Muito obrigada mesmo e até o nosso próximo programa. Um grande beijo para todos vocês que ficaram conosco esse tempo. Tchau. Eu que agradeço.